fala desse período. A nossa proposta é ver como na história se construiu a doutrina cristológica, principalmente, né? Porque aquilo que a gente vê sobre Jesus Cristo hoje, o Filho de Deus, não foi sempre uma coisa unânime. A igreja teve, principalmente ali no início, até o século IV, século V, muita controvérsia a respeito da doutrina de Jesus. Mais importante é você perceber o seguinte, que Deus conduziu essa doutrina ao longo da história. Deus foi conduzindo a igreja. Os debates, o surgimento das heresias, embora você fale, puxa, surgiu uma heresia, que coisa ruim, de certa maneira isso abençoou a igreja. De que jeito? A heresia, ela provocava a manifestação da ortodoxia. Às vezes a igreja está meio acomodada com o que ela quer, surgiu um cidadão inventando algo novo, e aí a igreja começava a discutir mais, a crescer nessa discussão. Hoje em dia as coisas não são diferentes. Quando você vê, por exemplo, hoje estão divulgado o Evangelho da Prosperidade. Surgiu aí este Evangelho que anuncia o quê? Que se você buscar Deus, você vai ficar rico. Se você é crente, você não pode ser pobre, não pode ter doença, porque toda doença é do diabo. Então, se você está doente, é o diabo na sua vida, não é isso? Porque você não tem fé. O surgimento desses movimentos de deturpação da palavra, eles provocam também do lado fiel a se manifestar. Aí você vai ver, por exemplo, homens como John Piper, né, escrevendo a respeito da pobreza. Isso não é fala dele, não, é minha, mas eu acho que daria um bom sermão para o John Piper. A pobreza do Evangelho da Prosperidade. Ó, fica até legal, né? E é isso, você vai ver a manifestação da ortodoxia sempre que a heresia aparece e contamina a igreja, tá? Linha do tempo, quem já decorou a linha do tempo aí? Já decoraram aí a linha do tempo? Vamos lá. Vou fazer pequenininho aqui, ó. Século I, a igreja foi guiada principalmente por Jesus Cristo, mas os apóstolos foram a linha de frente do século I. Vamos pensar assim, os escritos dos apóstolos que dirigiram a igreja, né, as cartas do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, os evangelhos. Esquecendo que Jesus Cristo subiu, a igreja falou, Jesus Cristo foi para o céu, estava demorando para voltar, e nessa que estava demorando para voltar, os crentes começaram a perguntar o que é que a gente vai fazer. Jesus Cristo não volta. Pensa você, se você fosse um cristão do primeiro século, Jesus Cristo, e estivesse lá no dia que Jesus Cristo foi para o céu. Bom, se fosse eu no dia que Jesus Cristo foi para o céu, não é quem estava subindo a carrada. Mas ele foi para o céu e os anjos chegaram assim, do mesmo modo como ele subiu, ele voltará. E ele tinha dito que voltaria. Certo? Agora é o seguinte, tudo bem, semana que vem Jesus está aí. Não, eu acho que é um mês que vem Jesus vem aí. Não, acho que vai ser no ano que vem. E aí vai passando o tempo. Aí o que é pior? Morre primeira voz, Tiago morre. Opa. Aí morre o segundo. Aí a igreja perseguida. E cadê Jesus Cristo que não vem? E a igreja começa a ficar preocupada. Aí os apóstolos, gente, nós estamos com um problema na igreja. Estamos com um problema na igreja. Porque agora eles estão meio assim, abalados. Por isso começa a se escrever material para lembrar o que é a verdadeira fé e para fortalecer esta igreja. Abre só para exemplo, segunda carta de Pedro. Quem chora? Sempre às vezes eu falo segunda para Pedro. Quando eu abro aqui, eu olho. Não, é assim. Segunda carta de Pedro, só para vocês terem uma ideia.
Lá na metade do século I, Pedro já era já um dos mais velhos, né? E ele já está chegando ali, como diria Calvino, dobrando o cabo da boa esperança. Estava dobrando o cabo da boa esperança. Olha só, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos avós. Olha, eles já estavam recebendo instrução, mas ele volta a escrever para que eles se lembrem, né? Tendo em conta, verso 3, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, olha só o que eles estão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Tinha gente lançando dúvidas sobre essa questão de Jesus Cristo vai voltar. Até hoje, né? Até hoje tem alguém dizendo isso. Porque desde que os pais dormiram, olha, desde que os homens, as pessoas estão morrendo, tá? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, posso falar, verdade, pela palavra de Deus, pela qual é testemunhos daquele tempo, afogado em água. Bom, enfim, ele começa a escrever isso. Há uma coisa, verso 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorando. Os escritos do Novo Testamento são o alimento para a fé. Então foi assim que Deus guiou os apóstolos. Parece que tem alguém com a vida disso. Vamos fazer um risco reto. Não sai foi a mensagem dos apóstolos que foi guiando, mantendo a igreja. Mas, como eu tenho dito, os apóstolos também morreram. Certo? Todos eles morreram. João, o último deles, morreu. E aí estamos lá no século II. E no século II, quem é que vai ajudar a igreja? Como é que chama o nome? Qual é o nome do grupo de irmãos? Como é que é historicamente conhecido? O grupo de irmãos que vai ajudar a igreja nesse período? Os pais apostólicos, que eram homens. Aí é que está. Exatamente. Esses homens, muitos deles, a maioria deles, considera-se que eles conviveram com os apóstolos, aprenderam a doutrina dos apóstolos, e agora eram eles responsáveis por ensinar a igreja. Então, irmãos, está vendo aqui, essa é a primeira geração sem apóstolos. É a primeira geração sem aquelas pessoas inspiradas que falavam da parte de Deus. É a primeira geração que vai ler os textos bíblicos e vai extrair sermões dos textos bíblicos diretamente, porque eles não têm mais carta. Eles já faziam isso antes, mas sim, é a primeira que não vai ter como recorrer, porque eles mandavam cartas para os apóstolos, né? Quando eles tinham problemas. Digamos o seguinte, a Gil fosse o bispo lá de Antioquia, né? O presbítero lá de Antioquia, o presbítero-chefe lá de Antioquia, nós estamos com um problema aqui na igreja de Antioquia, o que a gente vai fazer? Aí o bispo escreve para o bispo Gil, olha o nome de cantor gospel, o bispo Gil manda uma carta para o apóstolo Paulo, Paulo, socorre, aqui na igreja apareceu um cara escrever, falando coisa errada, e Paulo escreve a carta. Depois você lê 1 Coríntios, quanto ao que me escreveste. Eles não têm mais esse recurso. Então, eles agora vão pegar as cartas, vão pegar os evangelhos, e vão pegar
Antigo Testamento e eles vão começar a pregar, começar a extrair sermões. E foram surgindo escolas de pregadores, né? E aqui, este período, começa a surgir também os falsos pregadores começam a confundir a igreja. Porque, veja só, nós não temos mais o ensino inerrante dos apóstolos. Agora entra um período importante da interpretação. E aqui começa também a ver heresias. Surgem heresias de diversos tipos. No próprio Novo Testamento a gente já teve exemplos disso. Abra lá em 1 João capítulo 5 e alguém lê para mim os versos de 1 a 3. 1 João 5, versos de 1 a 3. Vai lá? Sim. Pode ler. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que ele é nascido. 1 João 5, 10, é isso? Falei errado, é lá. É o capítulo 4. Amados não descreve a qualquer espírito, antes provar os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecer o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, gente, primeiro, esse negócio de espírito aí não é que tinha um pregando, tá? Não era um espírito que aparecia e tomava alguém, não. Era gente, tá? Era gente que vinha no espírito. A ideia é aquela pessoa que prega que Cristo nasceu de Deus, veio em carne, realmente, isso é de Deus. Agora tinha gente negando isso. Então já havia uma influência muito forte da filosofia grega, que negava que Cristo podia vir em carne. Havia um outro grupo, judaizante, gente que achava que a igreja tinha que ser meio judaica, a gente achava que tinha que guardar o sábado, gente que tinha que guardar as dietas, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tinha que guardar as festas judaicas. E hoje em dia, agora renasceu esse movimento, né? Você sabe que a igreja evangélica hoje, que começa o culto tocando o shofar judaico. É uma espécie de verdadeira invocação de Deus, porque é a invocação bíblica do chamado. Não existe isso. Mas já existia isso lá no primeiro século. Então os pais apostólicos tiveram que lidar com essas heresias, e elas foram se tornando piores. Elas chegam no século III, elas chegam bem graves. E aqui no século III você vai ter o surgimento de doutrinas como a doutrina ariana, que na verdade vai começar depois, mas já começa um pré-arianismo. O que é? Olha, Jesus Cristo era um cidadão chamado Sabério, a doutrina dele ficou chamada saberianismo. Ele dizia o seguinte: Jesus Cristo não era homem, não, ele era homem até 30 anos de idade. Aos 30 anos, quando ele foi batizado, veio o Verbo divino, entrou em Jesus e aí ele ficou super homem. Ele não dizia isso, agora sim, ele passa a ser o Filho de Deus com 30 anos de idade, quando o Espírito vem, toma Jesus, aí o Verbo, a natureza divina, toma aquele homem e aí ele faz a obra do Senhor. A gente chama de a doutrina adocionista. Deus adota o homem natural, Jesus, e o transforma no Filho de Deus. Isso aí foi se tornando grave no seio da igreja. Grave. Aí nós falamos de um nome aqui, vocês que gostam de decorar nome. Neste período aqui, nós vamos ter os pais apologistas. Porque assim, se aqui a preocupação deles era trazer de volta a interpretação verdadeira dos ensinos dos apóstolos,
Aqui eles estão trabalhando sempre contra a heresia. Então você vai ver nesse período do século III muitos escritos assim, contra Marcião, contra heresias. Os livros que eles escreveram eram sempre contra alguma coisa, negando as doutrinas heréticas desses outros homens. Um deles, muito importante, o Tertuliano, que eu citei para vocês, por nome do filho aí quando for ser, o Tertuliano. O Tertuliano é também o primeiro a fazer uma lista com os livros do Novo Testamento. Irmãos, eu estou repetindo isso aqui, porque eu quero que vocês mais ou menos tenham em mente o que é que aconteceu para a nossa fé ser do jeito que ela é hoje. E aqui a gente começa, e o Tertuliano fala assim: olha, gente, nós temos que parar de inventar doutrina. E para parar de inventar doutrina, nós temos que ficar só nos escritos dos apóstolos. Aí então, eles começam a dizer: isso aqui, esses 27 livros, mais o Velho Testamento, é a nossa única regra de fé. Bom, a igreja está bem dividida, e quem dirige a igreja nesse período são os bispos, e surge um cidadão chamado Cipriano. Qual o grande papel de Cipriano? É porque, ao mesmo tempo que a igreja tem que lutar com a heresia, ela tem que lutar com um outro inimigo, a perseguição. E o século III é o século do Diocleciano e do filhinho dele, Dioclésio. Não, do Dioclésio e do filhinho dele, Diocleciano. Não, o contrário. O pai é o Diocleciano. É o contrário. Eles resolvem perseguir o cristianismo ferozmente. E aí, passou no teste? Próximo? Aí no banheiro tomar uma fresca, lavar o rosto? Esses dois perseguidores da igreja são aqueles maldosos que inventam todo tipo de tortura, são eles que lançam os cristãos nazarenos para serem comidos de leão. O Cipriano tenta fazer o seguinte: o império está perseguindo a igreja. O Cipriano tenta organizar a igreja para apresentar a igreja para o império como algo organizado, fazer esse meio de campo. E aí surge essa ideia de organizar a igreja através dos bispos, e o Cipriano diz o seguinte: só pode ser bispo da igreja alguém que for. Oi? Tem que agradar os que estão mais do lado. Falando em presbíteros, o Cipriano acha que tem que organizar. Só pode ser bispo da igreja alguém que foi ordenado por um outro bispo, que foi ordenado por um outro bispo, que foi ordenado por um outro bispo, que foi ordenado por um apóstolo. Assim não vai ter. Aí surgiu esse conceito de sucessão apostólica, que vai gerar depois o Papa de Roma. Legal? O Papa de Roma vem já, no século V. Tá bom? Século V com o Leão I. O primeiro Papa considerado, o primeiro Papa é o Leão I. E o bicho era velho. Já o tinha. Tá bom? Bom, a igreja está lutando, a igreja está lutando contra a heresia, lutando contra a perseguição. Aí chegou o século IV, grande século IV. Nesse século IV acontece uma coisa maravilhosa. O que foi que aconteceu? Em 325, mais ou menos, surge um imperador chamado Constantino. Ele, teoricamente, se converte ao cristianismo, a gente acha que não, mas ele diz que sim. E ele para de perseguir a igreja e quer usar a igreja para unir o império. Sabe o que Constantino faz? Ele viu que a igreja estava dividida. Briga com o herege do outro lado, briga com o herege lá no século onde. Ele fala assim: vou reunir a igreja. Ele aluga o resort lá de Niceia, e aí ele vai organizar o primeiro concílio ecumênico. Tá? Ele vai organizar os concílios. Então a igreja, neste período, a igreja aqui foi conduzida pelos apóstolos, depois por aqueles que viveram com ele, depois a igreja ficou chefiada pelos pais apologistas, e depois Deus guiou a igreja através dos
E o primeiro deles será o de Nicéia, ou conseguindo a cidade de Nicéia. Lembra aquela cidade vizinha de Constantinopla? O imperador ainda não tinha terminado a construção da sua cidade, né, da cidade que seria a capital. Aí ele chama todo mundo para Nicéia, e lá em Nicéia nós vamos ter o primeiro concílio. E eles vão discutir aqui o grande problema da cristandade. Existe um só Deus, existem 3 deuses. Nós cremos em quantos deuses? Nós aqui. Nós cremos um só. Um Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um ou são 3? Eles são um, mas são 3. Eles são um Deus e existem 3 pessoas. Como que a gente chegou a essa conclusão? Na Nicéia. Lá em Nicéia, principalmente a questão trinitária foi discutida. Como que Deus era um e 3? Porque tinha gente que achava o seguinte, como o próprio Ário, achava que Jesus Cristo não era exatamente Deus. Jesus Cristo era assim, bem próximo. É mais ou menos isso. Era a ideia grega. Lembra que o Ário era de Alexandria, lá em Alexandria prevalecia a filosofia grega. O Ário falava assim: não pode ser Deus, porque Deus é um só. E outra, ele não pode ser Deus, porque tinha corpo. Então é assim, a coisa não é bem assim, então tem que resolver essas questões. Porque Deus não foi ter corpo, porque corpo não é uma coisa de Deus, é carne. Carne é coisa da matéria, e a matéria não é boa. Então essas questões o Ário levantou. Levantou essas questões lá. E aí o pessoal, a turma da ortodoxia, tinha um cidadão chamado Alexandre, que era um bispo, O Ário era presbítero lá da igreja dele, ele era pastor e o Ário presbítero. O Ário achava que Jesus Cristo não era Deus, mas o Alexandre falava: você está louco, Ário? Jesus Cristo é Deus. A senhora, quando você fala, você fala como se você na época estivesse vivendo aquilo. Mais ou menos isso. De vez em quando a gente vive coisas parecidas. Então a grande discussão era a doutrina trinitária. Alexandre Cassius em Nicéia, o Alexandre ganhou. O Ário foi destituído do cargo dele, foi exonerado. Só que é o seguinte: aqui nós temos o Constantino, tem imperador? Bom, o Constantino, ele apoiou o Alexandre. Ele apoiou. Afinal de contas, o que ele queria era a igreja unida. Se o problema é lá, está resolvido. Só que o Alexandre tinha um secretário, o Atanásio. E o Atanásio era um cara que é normal. Hoje eu sou fugiu. O Alexandre tinha um secretário, o Atanásio. O Atanásio falou: Alexandre, estou contigo para o que deve ter. Certo? Se a doutrina é essa mesmo, pronto. E ele foi muito convencido. O Constantino, o Alexandre morreu, o Atanásio virou chefe lá de Alexandria. Só que o Constantino, ele era um cara bem político. Eu acho que esse Ário também é um cara muito bem relacionado. O Constantino falou assim: olha, eu vou restaurar o Ário. E restaurou, e marcou o evento. Vamos restaurar o Ário, lá por volta do ano de 33. Olha, isso aqui foi em 325, e no ano 333 marcou a restauração do Ário. Um dia antes da restauração, o Ário morreu. Um mês depois, ou 2 meses depois, o Constantino também
Só que as coisas não foram tão simples assim. O Ario, quando ele foi restaurado, ele continuou ensinando o arianismo. A igreja pensou que tinha resolvido a questão trinitária, mas ela continuou existente, mesmo depois da morte do Ario. Morreu Constantino, morreu o Ario, mas o Constantino tinha um filho, o Constâncio. Tal pai, tal filho. É bem constante essa família. É bem constante essa família. Resultado, o Constâncio também queria unir o império, mas estava tendo briga ali. Estava tendo briga ali. O Ario deixou seus filhotes. E surgiu então uma nova heresia decorrente do arianismo, que a gente chama de modalismo. O que era essa heresia modalista? O seguinte, olha, eles estavam tentando explicar a Trindade. E eu já fui modalista, eu já confessei isso para vocês, né? Eu também tentava explicar a Trindade. Você nunca tentou explicar a Trindade para criança? Como é que você explica a Trindade para criança? Você fala assim, quando você crescer, você vai ficar tranquilos. Assim, a explicação deles da Trindade é o seguinte, ó, é verdade, eles são Deus, mas é o seguinte, é o mesmo Deus, só que de vez em quando ele aparece como Pai, e de vez em quando ele aparece como Filho, e de vez em quando ele aparece como Espírito. Então ele tem modos de aparecer, então se chama modalismo. Esse modalismo, depois ele se tornou modalismo monárquico, que era assim, tá, tem modos de aparecer, mas ó, quando ele aparece como pai, 100%, ó, quando aparece como filho, é subordinado, então tem aquela subordinação, hierarquia entre eles. Então esse modalismo, gente, o pessoal achou o máximo, e eles estavam virando todo mundo modalista, estava todo mundo entrando na moda do modalismo, certo? Só que o Atanásio não gostava disso aqui de jeito nenhum, combateu isso. E ele reuniu um time de primeira. Não. Começou a descer. Já começou a descer. Era assim que começou a descer. Só deixou para virar. Mas, segundo o Alan, que estava aqui conosco, era corintiano mesmo, porque esse time tinha 3 jogadores muito bons e um deles era o Basílio. Aí, corintiano, Basílio de Cesareia. Basílio de Cesareia. O outro era o Gregório. Gregório, que não é aquele do Lampião, não, tá? Era o Gregório Gregório Nazianzeno. Tá? E o outro também era Gregório, irmão do Basílio. Gregório de Nisa, Nazianzeno. Tá? Gregório de Nisa, eram os capadócios. Alguns escritores, até o escritor de Luz, chamam de pais capadócios. Esses 3 capadócios, o Atanásio morreu. Coitado do Atanásio, né? Morreu, mas deixou seus amigos e o imperador Constâncio, vendo a briga dos modalistas contra os trinitários, chamou todo mundo para o concílio. Constantinopla, em 381. Chamou todo mundo para o concílio. Gente, vamos resolver esse problema? Vamos. Foram os 3 capadócios. 3 não foram os 3, porque um morreu antes de chegar ao concílio. O Basílio de Cesareia escreveu sobre o Espírito Santo, que ele falou assim: esse negócio de discutir a Trindade e só falar em Pai e Filho está errado. Nós estamos falando muito pouco do Espírito Santo, porque deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Deixa eu ver como é que faz. Gente, eu acho que eu tenho esperança de que vai funcionar.
Wilson, socorro. Não quero, deixa ele. Esse negócio tem sentimento, sabe? Fala, vai aparecendo. Obrigado, Wilson. Aqui, vamos lembra que eu mostrei para vocês o credo de Nicéia? Lá em Nicéia, eles chegaram a essa conclusão aqui. Não vou ler porque a gente já viu isso. Olha o que eles falaram do Espírito. Tiquinho não. O Gregório, o Basílio, ficou doido. Que? Só isso do Espírito? Então ele escreveu uma obra sobre o Espírito. Aí chega em Constantinopla, a influência dele deu isso aqui. Aumentou, né? De 4 palavras para essa. 2, 3 de palavras, não sei se é isso. Então assim, os pais capadócios, eles começaram a desenvolver mais a doutrina da Trindade. Esse cidadão Nazianzeno, o cara era fé em teologia, e ele estava tentando resolver o seguinte, cara, como é que pode ser 1 e 3? Aí ele cria a expressão 3 pessoas, como a gente fala hoje. 1 Deus e 3 pessoas, tá? Então a influência dele, ela aparece aqui, ó. Deixa eu ver se você vai ver aqui, deixa eu ver onde é que está, apareceu. Ó, ver a palavra aqui, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus, verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai. Ou seja, você está vendo uma influência de dizer assim, ele é Deus, exatamente como o Pai é Deus. E ele cria essa expressão, né, hipóstases, pessoas, elas são colocadas lado a lado. Bom, o Gregório de Nissa era um excelente pregador. Eu disse que era o Hernandes Dias Lopes, da igreja deles lá. Mas era mais que isso, era o Billy Graham. Era mundial. Todo mundo queria ouvir o Gregório de Nissa. O Constâncio, que não era bom, deixa eu ver quem é o cara mais popular deles, e depois o Gregório de Nissa como presidente do concílio. O Gregório de Nissa era o presidente, era irmão do Basílio e amigo do Nazianzeno. Resultado, o modalismo foi considerado uma heresia. Considerado uma heresia. E aí surgiu isso aqui, o credo niceno constantinopolitano. Ele reafirmou tudo que foi dito em Nicéia, e se você ver o credo de Nicéia, é a nossa confissão hoje. A gente não tem que reformar o credo de Nicéia, e a mesma coisa aqui. Tá? Então assim, a doutrina hoje chamada de ortodoxa, chamada de doutrina, mesmo no meio protestante, ela está igualzinha aqui. Certo? Com um detalhe, aqui começa a existir, o Constante vai falar, vem cá, isso é um problema. Vocês têm que resolver o que é a igreja, porque até agora está uma bagunça isso aí. Aí eles incluem assim, lê para mim, Marcelo. Creio na igreja, a católica, apostólica, profética, salvativa, para todos os pecados, espera os mortos e a vida do diabo. Então aqui começa a se reafirmar uma ideia de igreja una, santa e católica e apostólica. Começa a se reafirmar essa ideia de unidade da igreja, que era o que o Constâncio queria. Então todo mundo que entrar para a igreja só existe uma igreja, e essa aqui. Para ser dessa igreja você tem que crer nessas coisas. Isso aí se tornou um erro. Tanto é que para entrar na igreja naquele período tinha que saber isso aí e crer e afirmar a crença, era a profissão de fé daquele tempo. Se você não cresce em uma dessas coisas, tá? Só é o seguinte, gente. A gente pensa que está tudo certo, né? Foram para casa, acharam que estava tudo certo, mas as coisas não ficavam assim. Chegou o século XX. O que aconteceu no século XX? Gente, no século XX, o pessoal que saiu daqui
versus Cartago. Só que existia uma outra cidade importante para o cristianismo que começou a entrar na briga, Antioquia. O pessoal de Antioquia era bem conservador. Bem conservador. E o pessoal de Antioquia passou aquela ideia ali e firmou nela. Só que o pessoal de Alexandria não gostou da ideia. Continuou pensando um pouco de forma modernista. Foram surgindo novos cidadãos em cada uma dessas regiões e eles foram proclamando sua visão a respeito das doutrinas. Eu quero separar dois nomes aqui. Um deles é um cidadão chamado Nestório e o outro é um cidadão chamado Cirilo, parente aí do Valdecir, né? O Cirilo. Ah, ele nasceu aqui. Você também tem Cirilo no nome? Tudo bem. O Nestório, ele começou a questionar uma palavra. Porque assim, na igreja cristã, eles estavam afirmando que Jesus Cristo era Deus, não é isso? Bom, Maria deu à luz a Jesus Cristo, não é isso? Então eles começaram a chamar Maria de a mãe de Deus. Amor, fala. Essa expressão é muito usada. Essa era a expressão conservadora. Porque eles achavam que eles diziam o seguinte: mas se Jesus Cristo é Deus, então Maria é santa. Hã? Então Maria é santa. Não, eles não falavam isso, Maria era santa, não. Eles paravam aí. Maria era mãe de Deus, no sentido de que ela tinha dado à luz. Eles não tinham ainda essa conotação que nós temos hoje, da santidade de Maria, da perfeição do Espírito de Maria, não era a discussão deles. É que eles começaram a ter uma nova discussão. Eles pararam de discutir se Jesus Cristo era da Trindade. Eles começaram a discutir como é que Jesus Cristo pode ser homem e pode ser Deus. O Nestório fala, de jeito nenhum. Teotocos, não. Eu só acredito nisso. Cristo Tocos. Que ela é mãe de Cristo. Muito só. Bom, então a discussão foi mudando. Eles não estavam mais discutindo Pai, Filho e Espírito Santo. Eles começaram a discutir o seguinte: de que jeito a segunda pessoa da Trindade, o Filho, pode ser ao mesmo tempo Deus ou ao mesmo tempo homem? O Cirilo teve uma ideia. Olha a ideia do Cirilo. A ideia do Cirilo, viu, Cirilo? O Cirilo, ele teve uma ideia. Como é que eu desenvolvi? Cirilo teve uma ideia. Cirilo falou assim: olha, quando Jesus Cristo nasceu, ele era homem. Aí veio o Verbo. Olha, vocês já ouviram isso, né? Veio o Verbo e fez ele também Deus. Só que tem um problema. Uma mesma pessoa, um mesmo ser, Deus, homem, eu admito que ele seja Deus e homem. Mas quem comanda essa pessoa tem que ser a parte divina. Então ele tinha uma mente divina, tinha apenas um corpo humano. Inclinou para os gregos, certo? Inclinou para os gregos. Novamente os gregos lá atrapalhando a nossa vida. Não foi, porque na verdade ele não era um homem pleno. Repete. É assim que funciona lá em casa.
Então não era uma ideia legal, porque assim, o Cirilo estava fazendo de Jesus não um verdadeiro homem, como era a doutrina, verdadeiro Deus, verdadeiramente homem. Ele agora está criando uma doutrina que ele é Deus e quase verdadeiramente homem. Ele até admitia que talvez ele tivesse uma alma humana, mas ele não tinha uma mente humana. A mente que conduzia Jesus Cristo era a mente divina. O Nestor continuava com uma doutrina, apesar do Nestor ter lá os seus erros, o Nestor, os dois eles foram condenados por ele, tanto o Nestor quanto o Cirilo. Tá? Mas de qualquer maneira, o Nestor defendia que era inicialmente uma doutrina firme da igreja, que era Jesus Cristo era perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Tá? Lógico que para nós o problema do Nestor falar sobre Teotocos pega para nós, mas isso só mais tarde vai ser discutido. Tá? De qualquer forma, eles estão num grande embate e o Cirilo tinha uma amizade muito forte com o bispo de Roma. O bispo de Roma estava se tornando muito importante, a cidade era muito importante no contexto, e para resolver a questão entre Antioquia e Alexandria, o bispo de Roma convocou um concílio na cidade de Éfeso. Este concílio na cidade de Éfeso ia discutir essa questão doutrinária do Teotocos, principalmente. Esse aqui é 430. Vamos lá, gente. Correndo aqui. Lá no concílio de Éfeso, resultado: vitória dos nestorianos inicialmente. Jesus é Deus, verdadeiro, é homem, verdadeiro. Essa foi a conclusão de Éfeso. Lógico que nem todo mundo gostou da história, continuou a briga, foram para um período depois, o Cirilo reuniu um grupo, se fortaleceu e eles criaram um concílio paralelo. O Nestório, lá o concílio de Éfeso, despachou o Cirilo, e com o concílio que Cirilo organizou, despachou o Nestório. Então a igreja continuava dividida. Foi aí então que já no final do século V foi convidado um novo concílio, Calcedônio. Porque as questões não foram resolvidas aqui. No ano de 450, eles foram para Calcedônio para continuar a mesma discussão. Olha só que interessante. Aqui em Calcedônio, participaram, eu não lembro se 40 bispos, mais ou menos. Aqui em Calcedônia tinha 500 bispos. Pastor, depois do concílio de Éfeso, Cirilo foi lá fazer um outro concílio sem Um concílio, a gente Mas esse aí a gente não pode. não, porque foi um concílio só entre algumas igrejas, né? Eles chamam esse concílio de concílio ladrão, que foi condenado. No meio da história teve uma reunião, que aí eles chamam de uma fórmula de reunião. Eles estavam brigando muito para ver paz, eles sentaram juntos de novo, falaram, vamos parar de brigar, eles pararam, digamos, de brigar publicamente. Mas a gente não considera como concílio mesmo. Estou só contando a história dos concílios. Aqui entre esse aqui teve dois. Um concílio ladrão e a tal da reunião dos bispos. Aqui em Calcedônia, 500 bispos, todos eles convidados pelo bispo de Roma, Leão, que a essa altura já estava mais ou menos se tornando uma espécie de grande dirigente
Veja, muitos consideram o Leão como o primeiro Papa. Há 150. Nem todos consideram o primeiro Papa, porque alguns vão dizer que oficialmente o Papa mesmo, ele sentou lá, acho que só um Gregório chamado Grande. Diz, eu sou o Papa. É que o Leão, ele escrevia carta dizendo que o mesmo podia fazer, ele começou a ser um controlador da igreja. Aliás, ele tinha até um exército. Foi ele que livrou Roma da invasão bárbara, lá no período de 400. O Leão dirige o concílio e a conclusão é que o Papa Leão, ele chegou a essa conclusão aqui. Não é considerado um credo, mas assim, a discussão em Calcedônia foi caminhando, e eles chegaram a essa fórmula do Calcedônia. Na verdade, eles reafirmaram os dois credos. A igreja continua com o credo de sendo aumentado em Constantinopla. Ney, lembra? Todos nós ensinamos que se deve confessar um só, o nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em toda a verdade, perfeito em toda a humanidade. Continua. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constante de alma racional. Isso aqui é importante. Só. Veja aqui como a decisão deles. Ele é perfeito Deus, perfeito homem. Ele não é um homem sem limite, mas ele tem uma alma racional, ele tem um corpo, ele é consubstancial, a mesma substância do Pai quanto segundo a divindade e consubstancial como nós, segundo a. Olha essa doutrina, é a doutrina que nós proclamamos hoje. Continua. A partir daqui. Em todas as coisas, semelhante a nós, executando pecados gerados pela divindade, antes dos séculos pelo Pai, feito segundo a humanidade, de nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, mãe de Deus. Essa aqui se tornou a doutrina, ortodoxa da igreja. Aqui, gente, o problema para nós é que a gente lê isso aqui, mãe de Deus, com a mente de hoje, protestante. E a gente fala, tá vendo? Eles estavam tratando a Virgem Maria como como é que fala? Imaculada. Não, aqui não. Eles simplesmente estão dizendo que o ente que nasceu da Virgem Maria já nasceu Deus. Ele não veio ser Deus no batismo, sabe? Era essa a grande afirmação dessa expressão. Porque eles não quiseram substituir o credo de Nicéia. No fundo, assim, gente, o que eu queria que a gente notasse assim: apóstolos, pais apostólicos, apologistas e concílios ecumênicos, na verdade, mesmo que tenham tido heresias, eles sempre mantiveram a posição ortodoxa. Apesar dos conflitos, a posição doutrinária bíblica vem sendo mantida. Gente, teve conflito de todo tipo, teve briga, teve prisão, teve gente que morreu no concílio. Tá? Primeiro que eles eram bem velhinhos, eles iam discutir, acho que era uma tarde de coração. Tá? Segunda parte. Pois não. O Estado, na época desses concílios, ele acompanhava isso e até que ponto isso influenciava no. Tinha isso por trás, né, políticos de expansão de territórios, imagina, isso foi isso. Até que ponto isso. Acompanhava assim, vou tentar mostrar. Eu não falei de mercantilidade aqui de pé. O Constâncio morreu, né? Deus o tem, não sei onde. Veio depois dele o Teodósio. O Teodósio convocou o primeiro concílio de Éfeso, mas morreu no meio da controvérsia.
Teodósio. O império estava meio dividido, tinha imperador em Roma e tinha imperador em Constantinopla nesse período, e os romanos começaram a crescer. Você já vê aqui o próprio bispo de Roma crescendo. Nesse período aqui, quem está dirigindo o concílio de Calcedônia é uma mulher, uma imperatriz, mulher de um imperador. Ela está à frente, é a tal da Placídia, o nome da mulher. Placídia Valentina. A Placídia. Esses dias, daqui a pouco eu esqueço. A Placídia. Ela está aqui vendo esse concílio acontecer. Acontece a mesma coisa. Ela começa a perceber que o leão está forte, feroz. Ela começa a ver a importância de se aproximar do leão. Então aqui começa a haver uma aproximação entre igreja, aí está. Mais para frente, isso vai se tornar ainda maior. Que é quando lá na frente, no ano de 600 e pouco, a igreja vai se chamar Católica Romana. Até então você não viu lá na fórmula de Nicéia, Constantinopla, você não vê Católica Romana, você vê a Católica Apostólica. Mas depois ela vai se tornar Católica, Apostólica e Romana. Então ainda não é nesse período, mas já são os imperadores que convocam, que bancam, que quem paga a conta, Dita velha. por aí. Olha lá, Bíblia, segunda parte. Só que mesmo Cristo, Senhor, se deve confessar em duas naturezas. Aqui, ó, importante, ó. Eu sou demais. Vamos ver como é. Eu acho que isso aqui. Vai lá, de novo. Isso aqui, ó. Em duas naturezas. Por quê? Porque começou a falar essas duas naturezas ficam. Por que esse Deus, o homem, fica? Aí eles começam a definir. E é justamente como a gente vê, ó. Vai lá. Inconfundíveis elas não se fundem. A natureza divina não sobrepõe, não anula a natureza humana e vice-versa. Continua. Inseparáveis, Então assim, embora seja duas naturezas, elas estão juntas o tempo todo. Quando Jesus era homem, ele não deixou de ser Deus por um tempo, depois volta a ser homem. Tá? Continua. a distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Então elas continuam sendo natureza divina e natureza humana. Não é porque elas estão juntas que elas mudam, né? Elas não mudam, elas continuam sendo o que são sempre. Pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas. Ou seja, quando Jesus diz que está com fome, ele está com fome mesmo, não é um teatro. Aí eu sou Deus, não preciso comer. Mas, para não ficar estranho, né? Quem é que faz? Ele não é igual o Edward, né? Que eles fazem de conta que comem, porque eles precisam comer, não. Eles comem. E ele tem fome de verdade. Some também. Continua. Correndo para formar uma só pessoa de subsistência. Aí aqui, ó, lembra aquela palavra que nascia dizendo? Está sendo repetido. Aí ele fala assim, eles chegam à doutrina de que isso tudo, essas duas naturezas se juntam para formar uma só pessoa. O Filho. Eles estão reafirmando tudo que você naquela época dissesse contrário a isso, você é um herege. Continua. Não dividido e separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho. Deus deve, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito desse Aqui, ó, profetas. Continua. mesmo Jesus Cristo nos ensinou, Jesus e o credo dos padres nos transmitiu. e o credo apostólico. Tá? Então, assim, eles estão reafirmando a ortodoxia bíblica.
O que é importante, irmãos? Primeiro, não fala, lembra que a discussão aqui é sobre a pessoa de Cristo, não é mais Trindade. O que é importante na história da igreja a gente vê? É que assim, Deus, tudo isso é importante a gente ver Deus conduzindo. Deus está conduzindo a sua igreja para poder ser viva, fazer parte. Gente, nós estamos aqui há mais de 2000 anos. Nesse caso aí, com um pouco menos de 2000 anos, desde que. Mas há mais de 2000 anos, com período dos apóstolos. Pensa bem, se a gente conta uma história hoje, e vai contar ela amanhã, pode ser que a gente mude nisso, mas Deus está trabalhando para a história da verdade bíblica não mudar. Por isso que nós dizemos que Deus é que conduziu tudo isso, mesmo usando a heresia, mesmo usando esses cidadãos aqui, às vezes não tinham nada a ver com a igreja, os imperadores, mas foi através deles, do financiamento deles, que as coisas aconteceram. Porque Deus comanda a história, até a história do Império. Tá? Nós vamos ver aqui em Calcedônia um concílio ecumênico que vai definir a doutrina da pessoa de Cristo. A cristologia é calcedônica. A nossa cristologia, se você um dia alguém perguntar assim, bom, a cristologia da sua igreja, ninguém vai perguntar isso, né? Mas se um dia aparecer um doido e falar assim, a cristologia da sua igreja, qual a origem da cristologia da sua igreja? Você diz assim com um ar bem intelectual. A cristologia da minha igreja é calcedônica. A fórmula de Calcedônia, lá em 450, tá? Lá em 450, quando o Papa Leão I convocou a igreja para decidir a questão da doutrina de Cristo. A nossa fórmula é aquilo, é o que a gente tem hoje nos livros de teologia sistemática do nosso tempo. É a doutrina calcedônica. Lógico, parou por aí, de jeito nenhum. Só que as coisas foram mudando. E eu vou encerrar só dizendo isso, a gente não vai continuar só, quem sabe um dia. Tá? E aí todos criam nisso? Não. Todos criam nisso, é muito forte. Todos criam. Todos criam. Não, é o seguinte, a igreja falou, você quer ser da igreja? É isso aqui? Fora disso, Fora disso é heresia. Então a igreja, ela começou a delimitar-se doutrinariamente. Depois disso aqui, surgiu várias pessoas, porque depois disso aqui aconteceu uma certa divisão na igreja. Falando depois disso. No final, já no século VI, o que vai acontecer? O pessoal da igreja do Oriente, ela fala assim, esse negócio de Teotocos, de Deus, isso não está legal. Eles falam assim, não está certo, não está certo. Eles vão criar monofisista, Eles vão dizer o seguinte, não, nós não cremos em duas naturezas, não, nós cremos numa única física, uma única natureza. E essa igreja existe até hoje, que é aquela igreja egípcia, ela é monofisista. Eles não creem na pessoa, eles creem que houve assim a pessoa divina, a pessoa humana de Jesus se tornaram uma síntese. Então houve uma divisão entre Oriente e Ocidente. Como o Ocidente, Roma, começou a se fortalecer, e eram as principais igrejas do Império, porque os turcos estavam invadindo lá o Oriente. Sabe o que o pessoal do Ocidente fez? Eu não quero nem saber. Aí essa igreja monofisista se separou. Ainda não é a grande separação da igreja ortodoxa, católica ortodoxa, mas já é o começo dela. Então, todos creram nisso? Não. Mas os que começaram a não crer foram do paredão, eliminados, hereges.
será excomungado. Tá? E aí então começa a ter essa divisão, agora não mais é uma divisão só teológica, ela é teológica, mas ela cada vez mais vai se tornar uma divisão também política. Porque aí o pessoal do Oriente fala assim, o que o pessoal do Ocidente acha? O pessoal de Roma acha que eles são mais bonitos que nós? Aí eles vão começar a ter outra direção. O importante é que você perceba na história que existe uma doutrina. Que a doutrina não é a nossa escolha. Estes concílios são a prova de que Deus age na história. De que Deus age na história preservando a tá? Abra em Filipenses, o último texto que a gente encerra. Filipenses. Há muita coisa para falar, mas eu para dar uma ideia. Filipenses capítulo 2, verso de número 14 a 16. Alguém lê? Ótimo para nós. Filipenses 2, 14 a 16. Fazei tudo segundo os corações, sem falar sinceros, alto e meio na qual eu conheci a palavra da vida para Quero destacar essa expressão aqui. Reservando a palavra da vida. O apóstolo Paulo entendia que o sucesso da igreja não é o seu crescimento. O problema do apóstolo Paulo para o sucesso da igreja não é o crescimento, mas é a preservação da verdade. Ele falava de Timóteo que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E quando a igreja mantém a verdade, ela cresce saudavelmente. Nunca foi fácil. Mas assim, gente, nossa luta é pela preservação da doutrina. Você tem que ler a palavra de Deus. A ortodoxia cristã é a palavra de Deus. Então a ortodoxia cristã é fazer com que nossa fé seja bíblica, tá? E preservar a palavra de Deus. A igreja não é um fenômeno sociológico meramente. Ela tem elementos sociológicos? Lógico que tem. Nós somos um grupo humano. Tem elementos antropológicos, tem elementos psicológicos, mas ela é sobretudo igreja de Deus. É Ele quem preserva. Ela é o corpo de Cristo. E como é que eu sei que eu sou parte do corpo de Cristo? Ela tem a verdade. Tá bom? Gente, é isso. A história da igreja é uma coisa gostosa. Eu sei que às vezes perde um pouco do seu hábito de ir para a escola dominical, estudar doutrinas ou passagens bíblicas, mas acho que é interessante. Semana que vem a gente entra num período um pouco mais relax, no sentido assim, de não ter assim, uma sequência absoluta para seguir. A gente vai ter aula do mesmo jeito semana que vem. Tá? Só em janeiro que nós vamos ter aula em conjunto. Tá? Então continuamos com aulas na semana que vem, mas aí já escolhendo um tema avulso. Ok? Deus abençoe.